Lucas 2:52, eu vou só tirar aqui o áudio. Se algum irmão quiser falar algo, né? Aí, levanta a mãozinha aí para a gente poder dar oportunidade. Então, Lucas 2:52 diz assim a palavra do Senhor: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra. Apresentamos a Ti a nossa vida, Senhor, e a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, aquilo que o Senhor deseja, papai, que nos traga crescimento, maturidade e nos fortaleça. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por essa palavra. O Thomas chegou aí também. Deus abençoe todos os irmãos Pai, Thomas, que estão conosco esta noite. Quando estávamos na igreja, na terça-feira, ouvindo a palavra a respeito de crescimento, e na leitura desse versículo, a minha mente já começou a passear, né, em algo que Deus comunicou em particular comigo, e além do que o pastor ministrou, né, então eu queria passar para os irmãos o que Deus falou comigo, porque também me tocou o coração trazer para vocês esta palavra. Porque o que acontece, no meu ver, né, a maneira como eu tenho enxergado o mundo atual, o mundo em que vivemos, né, todo este cenário, todo este ambiente de dificuldades, de competições, desafios, né, tudo isso que nós enfrentamos no dia a dia, a gente tem percebido que não só as pessoas que estão fora da nossa fé, digamos assim, praticando outras fé, outras crenças, né, a gente percebe que o ser humano como um todo, o ser humano ele tem sofrido muitas enfermidades na alma. Nós temos tido muitos problemas emocionais. A gente acompanha no dia a dia, na televisão, nos jornais, situações trágicas em que as pessoas desesperadas, as pessoas sem esperança, estão ficando doentes, acamadas, tendo em vista toda esta opressão que o mundo secular tem colocado sobre a humanidade desde sempre. O mundo secular, dentro da sua malignidade, ele procura diminuir o potencial do ser humano. Ele procura tirar a confiança e expectativas do ser humano em Deus. Muitas vezes, ele consegue um objetivo de fazer as pessoas desistirem de suas carreiras, de suas vocações, de sonhos, de metas, de objetivos. Ele limita as pessoas, inclusive essas opressão do mal tem causado um prejuízo na personalidade das pessoas que deixam de acreditar em si mesmo. As mentes estão enfraquecidas, a inteligência tem sido diminuída, a criatividade do ser humano também tem diminuído. O ser humano, cada vez mais, ele busca sobrevivência. Ele não está vivendo, usufruindo desta vida que Deus preparou. Ele tem sobrevivido, porque são problemas diários, constantes. É uma luta, não é fácil. Eu vejo isso, eu sou grato a Deus pela condição de vida que nós temos hoje, pelos irmãos que nós sabemos que muitas vezes estão numa condição boa, mas são tantos irmãos passando por dificuldades, e a gente tem orado, a gente tem intercedido no mundo espiritual para que esses irmãos se fortaleçam e não desistam. A gente vê muitos relacionamentos familiares sendo destruídos. A gente tem visto muita violência entre famílias, pais, filhos. A gente tem visto muitos casamentos se encerrando. A gente tem visto muito projeto sendo destruído, planos, metas. As pessoas, de fato, estão desistindo.
Muito crente está dizendo Maranata, porque já não aguenta mais a opressão. Quando a gente poderia ainda ser feliz em viver esta vida que Deus preparou, uma vida abundante, uma vida longínqua, se Deus permitir, com saúde, com realizações, porque eu acredito que é isso que Deus quer para nós, além da eternidade no céu, Deus quer que a gente tenha uma vida boa, uma vida tranquila, calma, serena, uma vida quieta e sossegada, como nós já lemos aqui. O inimigo é que tenta atrapalhar tudo isso. E eu estava refletindo sobre isso, e nessa leitura deste versículo, crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Na leitura deste versículo, eu já de pronto entendi a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, o mundo, ele é assim, ele dá com uma mão e toma com a outra, né? Ele te faz sonhar e, ao mesmo tempo, te traz pesadelos. O mundo parece que tem esse sistema aí de ilusão, né? Que faz pensar que está tudo bem, ao mesmo tempo, se você não cuidar, ele dá uma rasteira. Então, no mundo, nós não vamos encontrar nenhuma referência de vitória, nenhuma referência de sucesso, nós não vamos encontrar. A pessoa pode ganhar o mundo, mas se ele perder a alma, para nós, ele não é referência. Então, Jesus Cristo, irmão, é a única referência que nós temos de pessoa bem-sucedida, de pessoa que conseguiu uma vida plena, desenvolver a sua capacitação em todos os conceitos que envolve o ser humano no seu viver. Jesus Cristo é a referência para nós da igreja e para qualquer pessoa que está no mundo como um desenvolvimento. Jesus crescia. Jesus nós sabemos que ele é Deus porque ele estava no princípio, na criação de todas as coisas. Nós sabemos que Jesus Cristo vem ao mundo como homem para mostrar para nós que é possível levar uma vida vitoriosa diante de todas essas tribulações. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, meus irmãos, meus queridos, é que mesmo diante de todo este cenário de dificuldade, mesmo diante de enfermidades, nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é nossa referência de sucesso, é nossa referência de que a vida pode dar certo, porque o resultado que nós esperamos desta vida é confessar a Deus, é desenvolver em nós o caráter de Cristo e alcançar o céu a partir do nosso comportamento, a partir da nossa profissão de fé. Então, Jesus Cristo é nossa referência. Irmão, não se iluda. Está difícil, busca Jesus. Está fácil, continua aos pés de Jesus. Não se iluda. Jesus Cristo é a nossa referência. A gente tem visto muitas pessoas, inclusive, se afastando da comunhão da igreja, porque estão enfrentando dificuldades, achando que a igreja que está causando. Eu já ouvi, alguém me disse uma vez, que quando ele ia na igreja, parece que o diabo se levantava contra ele e as coisas começavam a dar errado. Só que ele só estava enxergando aquilo que estava dando errado. Ele só estava enxergando os impedimentos e as dificuldades. Ele não estava enxergando o crescimento espiritual que estava acontecendo na vida dele quando ele ia para a igreja. Então, a igreja, irmão, é motivo de alegria para a nossa vida. A igreja, para nós, é um lugar de comunhão, de oração. É o lugar aonde nós buscamos fortalecimento, porque é na igreja que nós podemos cultuar a Deus de uma maneira bem tranquila, bem em paz. Não que eu não possa cultuar na minha casa ou aqui neste momento, mas a comunhão dos santos é essencial para nós, porque a brasa tem que estar junto, porque não elas podem se apagar. Então, não se esqueça, irmão, você está passando por qualquer problema, Jesus Cristo é referência de que tudo vai dar certo se continuar neste caminho.
Mas eu queria falar a respeito disso que Jesus desenvolveu em si mesmo. Crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Eu queria falar a respeito disso, porque para mim é a plenitude do crescimento espiritual, é a plenitude do desenvolvimento que nós precisamos ter para que a gente encerre a nossa carreira cristã vitoriosos, com certeza de morar no céu. Nós precisamos estar na busca desses 3 itens que Jesus mostra para nós aqui neste versículo. Quando fala em sabedoria, nós vamos para a situação espiritual. Nós vamos pensar na condição espiritual que nós temos, porque sabedoria é um dom de Deus. Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria e deu mais. Mas ele pediu sabedoria e Deus deu, porque a palavra do Senhor, ela nos confirma que se pedir, pedir, dar-se-vos-á. Irmão, sabedoria é um dom espiritual para que a gente possa combater as questões espirituais sabendo o que nós estamos fazendo. A nossa batalha é no mundo espiritual. Eu preciso ter sabedoria de Deus, irmão, em nome de Jesus. A partir de hoje, se você nunca pediu, peça todos os dias sabedoria de Deus, para que você possa enfrentar estas situações do dia a dia. Porque a primeira coisa que nós vamos aprender no contexto do dom de sabedoria, que isso nos dá temor a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente pedindo sabedoria, automaticamente nós vamos iniciar a nossa jornada espiritual de intimidade com Deus através do temor. O temor, irmão, ele envolve reverência, respeito, adoração a Deus. Nós precisamos reverenciar ao Senhor, nós precisamos adorar ao Senhor todos os dias, todo instante. Então, sabedoria, eu acredito que é algo que deveria ser inerente ao cristão, deveria estar tatuado em nós, esse dom de Deus. Irmãos, vamos pedir a Deus sabedoria, porque são tempos difíceis. Se a gente não tiver sabedoria, a gente não consegue discernir essas setas, esses dados e esses impedimentos espirituais que o inimigo coloca. Porque muitas vezes nós estamos diante de dilemas. Irmãos, eu falo aqui tranquilamente a respeito disso. Às vezes nós estamos com um dilema no casamento, entre cônjuges. Não está se encaixando as coisas. Você acha que isso é o quê, irmão? Isso é seta do inimigo. Porque o casamento é instituição projetada por Deus. Quando nós nos casamos, nós trazemos para a nossa vida um projeto de Deus, e Deus está conosco. Deus está no casamento. Não desanime. Não se entristeça. Peça a Deus sabedoria para lidar com as questões, porque Deus dá. Quem pede, pedir, dar-se-vos-á. Porque muitas vezes nós encaramos a situação num contexto material, num contexto carnal, e não é assim. Se a gente não tiver esse dom espiritual de sabedoria, a gente não consegue tomar uma decisão correta com relação a alguns assuntos que merecem uma meditação, que merece um diálogo, que merece uma oração, que merece muitas vezes uma repreensão espiritual. Temor a Deus, nós precisamos entender que Deus é soberano e cuida de nós. Eu preciso ter esta reverência a Deus, colocar diante do altar de Deus todas as questões que envolvem a minha vida, a minha pessoa. Porque uma vez eu me colocando como filho de Deus, ele cuida de nós. Então eu preciso trazer Deus para a discussão. Eu preciso trazer Deus para o aconselhamento na minha vida. Ô, glória!
Então, a sabedoria aqui que Jesus nos ensina, irmãos, é inerente a Deus, é divino. Jesus Cristo, ele tem esta sabedoria porque ele sabia o que ele estava fazendo, o que ele iria enfrentar e como deveria enfrentar. A sabedoria é essencial para as nossas vidas. E dentro da limitação da nossa mente, tem coisas que é só Deus clareando nossas ideias para a gente entender. Eu preciso buscar sabedoria em Deus. O primeiro lugar onde eu vou achar sabedoria é aqui, ó, na Bíblia. Aqui tem muitos exemplos de como irmãos resolveram dilemas, assuntos. Então, pautados, orientados pela palavra do Senhor, nós podemos resolver muitas questões. Eu vou dizer, eu até vou corrigir. Nós não vamos corrigir muitas questões, nós vamos corrigir todas as questões. Não há nenhum assunto que Deus não possa corrigir, arrumar, restaurar, curar. Não há, irmãos. Deus é o Deus completo. Jesus Cristo aqui é esta referência que nós temos. Irmãos, não se iluda. Você é filho do Deus Altíssimo. Há plenitude de Deus para as nossas vidas. Eu preciso entender e buscar isso. Você quer viver uma vida plena? Busque a Deus. Você quer viver uma vida tranquila? Busque a Deus. Irmão Elias, quer dizer que essa vida plena, tranquila, eu não vou ter problemas no mundo secular? No mundo secular tereis aflições. Eu estou dizendo é a paz de espírito que excede todo entendimento. Eu estou dizendo que o mundo pode estar caindo, desabando, e você vai estar em paz, confiando que Deus está contigo. Então, sabedoria é a primeira coisa que nós precisamos buscar, irmãos. Porque nós precisamos entender que nós e nós mesmos não temos soluções para todas essas questões. Por quê? Porque somos pessoas espirituais. Sabedoria é um dom, peça a Deus. Eu preciso obter conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer tudo aquilo que Deus fala a respeito de todas as questões. É lendo a Bíblia, é buscando de Deus. Já ouviu, irmãos, quando vai resolver um assunto, ele fala assim, ó, vou orar. Você acha que o irmão vai para o joelho e fica orando até Deus falar? Não é assim, irmão. Eu vou orar a Deus. Muito bem, eu vou orar também. Mas eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar orientação na palavra, onde está um problema parecido, um caso parecido, para eu buscar uma solução. Eu vou consultar a palavra do Senhor, eu vou consultar a Deus, e Deus vai falar. Ele pode falar aqui através da palavra, ou pode usar um vaso para chegar em mim e abrir a Bíblia e mostrar a palavra onde está a solução. É assim que Deus fala. Não que ele não possa enviar um anjo para te resolver. Sim, pode, eu creio em anjos. Eu creio numa providência sobrenatural de Deus. Eu creio nisso tudo. Mas eu quero dizer que a sabedoria é um dom que nós podemos buscar, é entender as Escrituras. A sabedoria, irmão, ela, digamos que é um resultado de conhecimento e entendimento. Eu conheço a Bíblia, eu entendo a Bíblia. Pronto, eu tenho sabedoria. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo crescia em sabedoria. Precisamos crescer em sabedoria, porque a gente está vendo muito crente ficando pelo caminho. Muito crente não está desenvolvendo. Por quê? Por falta de sabedoria. Por quê? Porque não está pedindo sabedoria. Porque não está trabalhando para que a sabedoria de Deus se manifeste na vida dele. Eu já ouvi alguém dizer que essa questão de memória não é que eu tenho problema de memória. Não, é porque eu não treino minha memória. É porque eu não faço exercícios para guardar estes conhecimentos. A pessoa que tem muita informação na memória, muito conhecimento, pergunta para ela se ela fica lendo, se ela fica meditando, se ela fica refletindo. Sim, ela faz isso. Porque como é que eu vou me encher de conhecimento e entendimento se eu não estudar, se eu não buscar conhecer?
Eu serei um vaso vazio. Eu preciso me encher. Conhecimento da palavra de Deus. Porque o conhecimento da palavra de Deus vai me trazer informações, vai me dar entendimento e eu vou ter sabedoria, baseado na palavra de Deus. É um dom. Ô glória, ô glória. Então Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura. Quando fala aqui em estatura, irmão, já não é o espiritual. Aqui nós já vamos para a questão do corpo, do físico. Nós estamos falando em compleição física. Nós estamos falando de atitude, gestos. Nós estamos falando de comportamento. Nós estamos falando como o mundo nos enxerga. É como assim o espírito, você vai no espelho, você não vê o espírito, o que você vê é a carne, mas a expressão, a sua movimentação, a sua apresentação neste mundo, como é que o mundo te enxerga? Como o mundo te vê? Como é que você se vê? Como você se enxerga? Nós estamos falando disso, de estatura. Eu não estou querendo dizer se você é forte, se você é fraco, se você é gordo, se você é magro. Eu não estou falando disso. A estatura é esta compleição física. É a minha expressão carnal diante do mundo. Como que eu ajo diante das situações? Eu saio chutando as coisas e quebrando, ou eu me acalmo, eu respiro, eu me controlo? Como eu tenho reagido diante das situações? Como eu tenho agido? Eu fico dormindo até meio-dia ou eu vou levantar cedo para trabalhar? Tem gente que reclama que a vida está difícil, mas ele acorda meio-dia. Aí ele está pensando que ele está pensando que ele vai deparar com aquele rapaz lá que dá um denário para quem trabalhou 1 hora, ele, literalmente falando, né? Então, irmão, nós temos que acordar cedo. Eu não posso ficar olhando para o tempo esperando chuva ou sol. Eu tenho que sair e conquistar o meu dia. Eu tenho que desenvolver o meu dia. Eu tenho que trabalhar. Jesus Cristo fala: meu pai trabalha, eu também trabalho até agora. Por que que nós ficamos dormindo ao meio-dia e passando dificuldades na nossa vida material? Por quê? É uma questão de dedicação. Eu preciso ganhar esta formatação na minha estrutura física, na minha postura, no meu posicionamento, que tem que ser positivo. Eu tenho que ter um posicionamento positivo diante da vida. Você acha que Jesus olhava para o mundo de forma negativa? Ele olhava para o mundo com medo? Ele olhava para o mundo com receio? Ele olhava com dúvidas? É disso que nós estamos falando. Jesus Cristo caminhava para frente. Jesus Cristo era uma pessoa positiva. Ele sabia que ele era vitorioso. Eu preciso entender, irmãos, em nome de Jesus. Toma posse da vitória que Jesus conquistou na cruz. Toma posse. Viva uma vida vitoriosa. Seja positivo. Creia que Deus é galardoador daqueles que o amam. Creia nisso. Para que tomar posse das bênçãos do Senhor, eu preciso crer que ela existe. É isso que Hebreus 11:1 me ensina. Eu preciso crer. Eu tenho que crer. Porque a minha fé é que traz a existência, a providência de Deus na minha vida. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que Deus está tomando conta de mim. Porque o mundo ele coloca barreiras, dificuldades. Pensa, diante das dificuldades, eu vou falar: Deus não está cuidando de mim, não. Negativo, Deus está com você. Agora você tem que enfrentar o problema, porque Deus não vai enfrentar o problema sozinho. É necessário que você vá e Deus estará contigo. É assim que funciona.
Ah, Senhor, resolve o problema de comunicação com a minha esposa. Senhor, resolve o problema com meu marido. Senhor, oh Senhor. Não, é eu que tenho que ir lá e conversar, crendo que Deus vai estar ali no diálogo, na conversa. Oh, Senhor, chove dinheiro do céu. Não, irmão, tem que trabalhar. E aí você vai ganhar o dinheiro. Eu preciso ser um instrumento da bênção de Deus. Né? Deus é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Se Ele quiser fazer chover dinheiro do céu, Ele vai fazer. Agora, se eu não estiver lá fora no tempo para catar o dinheiro, eu não vou pegar. Vai chover dinheiro, eu estou em casa dormindo. Não, eu tenho que estar lá, na lida, tenho que estar na luta, tenho que estar envolvido. Eu preciso estar enfrentando os dilemas desta vida. Somos vitoriosos. Se eu crer nisso, a minha caminhada é tranquila. Por quê? Porque eu caminho com confiança. Pensamento positivo, irmãos, não seria redundância a respeito do que se prega por aí, mas é um comportamento para nós crentes. Positivo no que sentido? Que Jesus já venceu e eu sou vitorioso. Essa é a fé, eu acredito nisso. Então, essa estatura, essa postura, esta maturidade que tem que haver na minha vida. Maturidade, irmãos. Esta virtude onde eu posso observar as questões e reagir com equilíbrio, com bom senso. Eu não posso ser imaturo, infantil diante das questões. Eu preciso saber o que fazer. Maturidade é você saber o que fazer diante dos dilemas da vida. Fazer o que é certo, que vai dar bom resultado. Isso é maturidade. Se eu não tiver maturidade, irmão Elias, tem gente que na hora já resolve, tem outros que demoram um pouquinho mais. Não tenha pressa para resolver as questões. Acalma seu coração, acalma seus pensamentos e vai orar. Eu vou orar e vou ler a Bíblia. Senhor, me dá uma palavra para essa questão, para esse problema. Senhor, coloca um vaso, um anjo no meu caminho para me ajudar. Eu tenho certeza, irmão, se for para a glória do Senhor, Ele vai providenciar a solução para a sua vida. Mas eu preciso ter esta maturidade. As minhas ações, as minhas reações diante do dilema do mundo secular. Eu estou falando dessas coisas palpáveis. Ela tem que ser madura, tem que ter uma postura, um posicionamento positivo, de crer que Deus está no controle. Maturidade cristã é saber o que fazer. Isso é maturidade cristã. A outra questão que nós vamos aprender é que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Quando fala em graça, fala de alma, fala de emoções. Então, a graça, nós sabemos que a graça, na plenitude da palavra, é o favor imerecido. Foi o que Jesus Cristo fez para salvar a humanidade que crê nele, para resgatar o que havia se perdido. Nós sabemos que a graça é isso. Mas a graça que nós estamos falando aqui, de crescer em graça, é desenvolver a nossa mente no projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Salvar toda a humanidade. Esse é o projeto de Deus. Então, nós precisamos crescer nesta graça de salvar as pessoas. Eu não posso ser salvo e não comunicar a salvação para ninguém. Eu tenho que falar do amor de Deus. Eu tenho que persistir, insistir, perseverar em falar do amor de Deus. O amor de Deus é Jesus Cristo.
A expressão do amor de Deus é Jesus. E Jesus ensina para nós, eu preciso crescer na graça. Eu preciso praticar esta questão. Irmão, como é que eu coloco em prática esta graça? Você já deu uma cesta básica para alguém? Ah, eu já dei. Você falou assim, ó, isso aqui é em nome de Jesus. Aí a pessoa entende que é de Deus. É Deus cuidando, é Deus guardando. Quando a gente ajuda alguém, a pessoa, aí você fala assim, não, glória a Deus. Por quê? Porque é de Deus. É Deus que faz com que a gente possa ajudar as pessoas. Porque de mim mesmo eu só ia fazer maldade. É por Deus que a gente pratica o bem. Isto é graça. Nós somos instrumento do amor de Deus na terra. Nós precisamos crescer. E o amor de Deus na terra é a expressão da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo além da sua obra, do ápice da sua obra, de render o seu sangue puro carmesim, nesta caminhada ele socorreu vidas, alimento, o de comer, o de vestir, o de beber, o socorro imediato. Nós precisamos colocar algo em prática. Precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar parados, irmãos. Nós precisamos praticar a caridade, o amor. Ah, irmão Elias, vamos, não precisa formar equipe, não precisa, não, irmão. O dia que você sair, joga uma camiseta no carro, dá para alguém que está pelado. Sabe, você comeu uma marmita aí, sobrou, paga a marmitinha, dá para alguém na rua que está com fome. A gente precisa estar praticando. Ah, eu vou montar uma equipe, pronto, faça isso também. Mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso socorrer. Eu não posso viver uma vida, como disse aqui o irmão Toninho, egoísta. A graça, ela envolve empatia. A graça envolve compaixão. Sabe? Eu me colocar no lugar do outro e agir para anular aquela questão, aquele problema, aquela dificuldade. A compaixão não é eu sentir a dor do outro. A compaixão é aquela dor do outro me incomodar a ponto de eu fazer algo para resolver aquela questão. A graça, ela envolve compaixão. A graça envolve misericórdia, irmão, misericórdia. Esta ação solidária que fazemos em favor das pessoas que estão em desgraça, que está em dor, que está em angústia. Misericórdia. Misericórdia não é só um sentimento, misericórdia é uma atitude de socorro também. Eu preciso praticar. A graça envolve beneficência. E parece que é tudo a mesma coisa. A graça, irmão, é auxiliar as pessoas nas suas necessidades, nos dias difíceis. É socorrer as pessoas, é salvar vidas, a graça. Você não tem nada para dar, você tem uma palavra de amor. Você não tem nada para dar, você é mudo, dá um abraço. Mas eu não posso ficar calado. Eu não posso. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Porque o mundo, irmão, vai colocar problemas, dilemas, dificuldades, opressão, vai tentar nos paralisar, trazer dúvidas, limitações, vai fazer a gente desistir, muitas vezes, até de mim mesmo, ou até dos meus relacionamentos, é o que o mundo quer. Mas eu preciso ter Jesus Cristo como referência e crescimento. É possível crescer em sabedoria, é possível crescer em estatura, é possível crescer em graça. E tudo isso que eu fizer, eu vou fazer igual Jesus Cristo fazia aqui. Ele fazia para Deus e para os homens. Então, eu busco sabedoria para glorificar Deus na minha vida. Eu busco sabedoria para poder auxiliar nos problemas humanos.
Eu busco estatura, esta compleição, esta expressão. Eu busco este dom de Deus é para glorificar o Senhor com este tabernáculo. E é para que eu possa ter condições de ir aonde as pessoas estão precisando. O crescimento na graça, ele é essencial, irmãos. Porque sem graça não é possível realizar nada disso. A graça é um dom de Deus que quebra todo tipo de barreira, porque a graça envolve amor. Se eu não aprender a amar como Jesus amou, a graça inexiste na minha vida. Nós amamos não porque as pessoas merecem, nós amamos porque é o que nós temos para dar. Né? Porque se eu fosse dar o que fulano, cicrano merece, eu ia andar com um porrete na mão, né? Mas não. Eu ando com o coração cheio de amor aí. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente se flagra num dia difícil, né? Abaulado pelas questões do mundo, mas se tivermos sabedoria, se estivermos posicionados e cheio de graça, Deus até nos livra dessas ciladas aí, porque a Bíblia diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então eu queria concluir, irmãos. Deus falou comigo na terça-feira. O pastor pregou, nem prestei muita atenção, porque na hora que ele leu o versículo, eu já comecei a meditar nesse versículo sobre tudo isso. Então, eu queria dizer para vocês que eu devo buscar um crescimento pleno, que envolve sabedoria, que envolve a estatura, que envolve a graça. Eu devo buscar isso, irmãos, para agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. E eu tenho que socorrer os homens. Eu preciso desenvolver, porque se eu não desenvolver isso, a minha vida ela fica de fato limitada. De fato, nós não teremos aquele prazer de sentirmos vitoriosos, porque nós viveremos uma vida sem muita esperança, sem muita confiança, com algumas dúvidas a respeito do dia de amanhã. O que eu preciso saber é que o dia de amanhã reserva o seu próprio mal, mas para quem está no altar do Senhor, é um dia de misericórdia. É um dia de cuidado de Deus. Amém? Que Deus possa falar mais ao coração dos irmãos, em nome de Jesus.